avançar aqui para o primeiro ponto, são os primeiros slides, dados estatísticos, né? A gente vai ter aí algumas informações relacionadas ao nosso mundo de utilização da internet dentro aí do nosso dia a dia. Então, tem um perfil de 2019 e 2020. É claro que esses dados são refletidos até janeiro, né? Então essas informações elas não refletem o que acontece atualmente, né, no nosso estado de pandemia, né? Então a gente tem, evidente, um aumento em razão dessa nossa circunstância que vivenciamos, mas aqui nós temos dados que dá para aferir estatisticamente a utilização desses dispositivos informáticos com vistas aí a focar na nossa rede social, né, nossa mídia de utilização para a comunidade, em que muitos contatos são feitos, integração, né, mensagens, divulgação de ações, fotografias e etc. Então aqui nós temos dados de janeiro de 2019, quantidade em bilhões, né, no âmbito global de população que acessava aí em volta, né, do nosso planeta a quantidade de pessoas que tinham acesso, né, a população total do nosso planeta em 2019 e 2020, né, 7,6 bilhões, e em 2020, 7,75 bilhões. Aqui nós temos a quantidade de smartphones, né, de pessoas que estão utilizando. Caso vocês tenham algum problema de visualização, né, vocês conseguem usar a ferramenta que está no seu canto esquerdo, superior esquerdo, tem uma ferramenta de lupa, e aí você consegue visualizar melhor as informações que estão contidas no slide. Então, é só usar essa ferramenta, você consegue aí dar um zoom aí nos dados. Então, na sequência, você tem um comparativo entre a quantidade de usuários da internet, né, de 4,3 para 4,5 bilhões de usuários. Então, cada vez mais, a cada ano que passa, a gente tem um acesso massificado desse número. Percebam um salto aí em bilhões de usuários das redes sociais, né, as mídias sociais. Nós temos 3,4 em janeiro de 2019 e em janeiro de 2020 nós temos 3,8 bilhões de usuários de redes sociais. E aí nós temos mais um gráfico para enxergar a nossa realidade de usuários em apenas um minuto, né? Tem dados estatísticos de uso em apenas 60 segundos. Em um minuto, o que acontece dentro da internet, né? Quais são as informações que são difundidas, os dados que tramitam, o que os usuários realizam dentro de 60 minutos. Então, vocês percebam que existe aí uma grande alteração dos números em razão do comparativo de 2019. Na sequência, eu vou apresentar de agosto, né, o dado recente, né, o que é feito dentro de 2020, né, com essa realidade de pandemia. A gente vai ter uma diminuição mais ou menos, segundo informações aí do site que a gente colacionou, né, do domo.com. Então percebam aqui, rede Facebook, né, muitos de vocês usam um story no Instagram, percebam que existe uma grande quantidade, cada vez maior, de 347 para 694 mil stories no Instagram, né, em 2020. Isso em 60 segundos. Né? O número de Netflix não mudou tanto, né, quase 70 mil a mais. A gente tem aí o Facebook com 0,3 milhão a mais, né, 300 mil acessos a mais, login em 60 segundos, e esses são números que representam aí a quantidade de informações que trafegam pela rede. Né? Então você para pensar que cada vez mais há uma intensidade de uso, e mesmo numa situação de pandemia, né, o que realmente acometeu a nossa sociedade, esse número tende a aumentar. E qual é o reflexo na criminalidade, nas consequências jurídicas, o que a gente tende a enxergar dado essa nova perspectiva da internet, que é um evento relativamente novo da nossa sociedade, né, se pensar que o ser existe aí há milhares de anos, né, a gente tem que enxergar que a internet ela é nova e a legislação, as leis que estão aí postas no nosso ordenamento jurídico, cada vez tem que acompanhar a evolução da sociedade. Então a gente vai passar em algum momento, né, para falar desses atos normativos, apesar de enxergar aí os números e tentar entender um diagnóstico que essa nova realidade do Covid-19 introduziu para nós aí na nossa vivência. Mais um número com relação aos usos, né? Eu acabei, não está cortado, não é que eu estou com zoom. O último número que a gente traz dos estatísticos, também relacionado aí a informação, ao dado não dorme, né? Porque a internet ela existe e ela é utilizada 24 horas por dia, e vocês percebam o real número de pessoas no globo terrestre que tem a utilização
de internet. 4,57 bilhões de habitantes, né, de pessoas, têm acesso, têm utilização, isso em 2019. Então, 2020, perdão. Então, dentro dessas informações, tem um quadro evidente, né, que de serviços que são realizados, as pessoas procuram, né, viagens, realizam transações, utilizam serviços de streaming, utilizam redes sociais para compartilhamento de informação, desde dados pessoais até questões que envolvem seus eventos, a comunidade, sua família. E a gente tem que enxergar que dentro dessa nossa vivência com a internet, muitos dados podem estar vulneráveis, muitos dados podem ser realizados, muitos dados podem ser incluídos, perpetrados por indivíduos que podem estar em cursos em práticas delitivas. E aí, nesse contexto, a gente precisa enxergar que cada vez mais a internet é vista como um meio de massificação de comportamentos, desde de alcance até alcance de pessoas para a realização publicitária, vender produtos, convencer eleitores, né? A gente tem o caso da Cambridge Analytica, que acabou que foi bastante conhecido em âmbito global em razão da influência, possível influência que teve no sistema eleitoral americano. Então, dentro da nossa evolução, é claro que os crimes eles evoluem e se massificam na internet exatamente em razão desse número absurdo de pessoas que está, né, sujeita ao dia a dia e à prática da internet. Nós temos compartilhamentos de 147 mil fotos de Facebook, né, em uma questão de 60 segundos, né, 319 novos usuários no Twitter, Instagram, 347 mil histórias em 60 segundos, né, YouTube, as pessoas sobem aí 500 horas de vídeo em 60 segundos, todos os dias, todos os minutos. Então percebam que a grande quantidade de usuários, de informação, de dados, tende a repercutir tanto positivamente, né, o conhecimento é transmitido de forma mais facilitada, mas também, é claro, que influenciam na questão criminal. Principalmente porque a internet ela veio de uma transição, né, de uma história de anomia. Não existia nenhuma regra, né, a história de que haveria uma absoluta liberdade, os indivíduos poderiam fazer o que quisessem na internet, e isso repercute, evidentemente, na prática delitiva. Vamos só passar mais alguns dados e a gente entra no nosso conteúdo propriamente dito. Aí. Nós temos aqui a realidade brasileira, então percebam que esses gráficos nos indicam o que está presente no Brasil, né, as informações relacionadas à nossa nação. Nós temos aqui cerca de 211 milhões de habitantes, essa informação de 2019, tá, janeiro de 2019, 2020 não foi divulgada naquela pesquisa que eu incluí lá atrás, então nós temos 211 milhões, 140 milhões de usuários de mídias sociais. Mas percebam que a quantidade de dispositivos móveis, né, cadastrados, inseridos na rede de telefonia móvel, né, hoje em dia pouco se utiliza telefones com tecnologia 2G, né, telefone que não tinha nenhum acesso a um dispositivo de navegação, redes como WhatsApp, Facebook, Instagram. Hoje você sempre encontra smartphones dos mais baratos aos mais caros e isso te facilita invariavelmente acessar todo tipo de informação na internet. Por quê, gente? Porque o smartphone hoje ele é um dispositivo informático muito semelhante a um computador, até né, em algumas ocasiões, muito mais efetivo e mais rápido do que um computador. A comparação é evidente, né, em razão de dispositivos mais recentes, com tecnologia mais avançada, e você consegue fazer praticamente tudo no smartphone. Então, dentro dessa realidade, percebam que nós temos na rede social, né, no nosso dia a dia, 64% no Facebook, Pinterest, YouTube, Twitter, Instagram, né, nós temos vários dispositivos que são acessados, esse dado é de agosto de 2020, né, segundo Global Statistics, e a gente tem aí um quadro à sua direita, a quantidade em percentagem, em percentual, né, em porcentagem de utilização das redes sociais aqui no nosso país através dos aplicativos. 96% dos usuários, né, utilizam aí, dispositivos de mensagem instantânea. O principal de todos, né, o WhatsApp, acho que a grande maioria, né, dos cidadãos brasileiros, eles conseguem ter acesso ao WhatsApp, mesmo em dispositivos de menor complexidade, de menor qualidade. Né? A gente tem aí, inclusive, como fonte de prova principal, né, em constatação de crimes, o WhatsApp, né, a fonte inegável de informação, exatamente porque as pessoas falam e falam muito, né, das próprias vidas e do que falam. Né? Então, usuários de dispositivos móveis, né, estão
altamente conectados à internet. E o nosso dispositivo móvel, o nosso celular, é a principal ferramenta de comunicação, às vezes com o mundo externo, né? Seja profissionalmente, pessoal, né? Através de interações sociais, conhecer pessoas, também comunicar com pessoas. Nós temos como principal, né, meio de realização disso são os dispositivos móveis hoje também, os computadores, né, para a gente fazer esses tipos de conferência, de reuniões, realizar esse tipo de comportamento. Então, na internet, a gente tem aí no Brasil 140 milhões de usuários ativos em mídias sociais. Né? 94% deles estão ali com smartphones conectados e realizam esse tipo de transação pelo próprio smartphone. Percebam que a quantidade é absurda de indivíduos que possuem um telefone celular. E isso gera o quê? Vulnerabilidades também, porque hoje a gente tem vírus que são transmitidos inclusive por SMS, por mensagens de texto, né, com links para a pessoa se cadastrar, se acessar ali o endereço eletrônico e acaba que recebe algum tipo de vírus, de software malicioso para te gerar uma vulnerabilidade e obter algum tipo de informação. Vamos avançar ali. Aqui nós temos uma representação, gente, de possibilidades com relação ao uso da internet. Por quê? Nós temos definições distintas, né, da nossa doutrina com relação aos crimes, né, o conceito de crime. Vocês têm lá a questão, a definição clássica conceitual do crime, né, o fato típico, antijurídico e culpável. Né, e aí você encontra que, tá bom, isso adequa-se a uma realidade de tipificação criminal, né, de subsunção típica do fato descrito pelo Código Penal. Mas o que a gente tem que enxergar com relação à internet, aos meios eletrônicos? Qual é a conceituação disso? Qual é a diferença disso? Né? A gente tem que enxergar que dentro dos meios eletrônicos, né, dentro da realização ali do crime perpetrado pela internet, a gente tem a possibilidade de realização de inúmeros comportamentos, né? Desde aqueles comportamentos clássicos descritos pela norma penal, pelo Código Penal, então prevê lá uma infração penal qualquer que seja, ameaça, né? Anunciar, causar mal grave e injusto a alguém, você vai lá e pratica esse tipo de comportamento, utiliza um recurso tecnológico e manda uma mensagem via WhatsApp, SMS, Facebook, para qualquer indivíduo com esse tipo de informação. Então, quando a gente está falando de crimes em meios eletrônicos, o crime eletrônico é aquele que se utiliza, né, propriamente do processamento de dados, tem o foco no processamento de dados, na informação, e dentro dele a gente encontra vários outros sinônimos, né, como a questão dos crimes cibernéticos, os crimes de internet, os delitos realizados ali de forma virtual, os e-crimes, os cybercrimes, são sinônimos de crimes de informática. Na nossa disposição normativa, na nossa legislação, nós temos uma lei específica aos delitos de internet, aos delitos informáticos, perdão. E aí não tem uma definição bastante clara com relação a qual é a definição dos delitos de internet, dos delitos de informática. Tem apenas um tipo penal descrevendo quais são os tipos de comportamento que são realizados e que se enquadram no comportamento delitivo de delito informático. Né? Entrar, né, sem a devida autorização, o acesso violado, a gente vai falar dele mais adiante, a gente só precisa distinguir duas modalidades de crime de informática, crimes eletrônicos. O crime ele pode ser próprio ou impróprio. Qual que é a diferença entre um e outro? Né? O crime próprio é aquele que atinge o dado em si. Né? O bem jurídico protegido é a própria inviolabilidade do dado, da informação contida no dispositivo informático. Já o delito, né, o crime de informática impróprio ou impuro, é aquele que eu vou me utilizar do mecanismo informático, do software, eu vou me utilizar do celular, do notebook, para a realização de um comportamento delitivo. É um instrumento, a ferramenta para que eu consiga atingir um bem jurídico que é tutelado pela norma penal de caráter genérico, né? Seja a honra, seja a integridade, enfim. Então, dentro da nossa legislação, ô Ângelo, você só vai me posicionando no horário, tá? Eu sei o hora de limite, mas vou falando e você vai me posicionando caso eu ultrapasse. E dentro dessa nossa definição, a gente tem várias hipóteses de comportamento que podem ser realizados. Né? Que tipo de comportamento eu posso realizar pela internet? Que tipo de crime eu posso realizar com instrumentos informáticos? Qualquer um, né? Qualquer tipo de crime, em tese, né?
alguns tipos, evidente, têm particularidades próprias, né? Vou deixar o meu animal ingressar numa residência, num imóvel vizinho e lá permanecer. É uma modalidade delitiva, mas que evidente não é praticado pela internet. Mas um homicídio dá para praticar pela internet? Dá, né? Se você entra num receituário médico de um hospital e coloca uma dosagem equivocada ou alterada exatamente para causar a morte de alguém, você alterou a informação, alterou o dado, fez com que o enfermeiro ou o médico, alguém que foi aplicar aquele medicamento, introduzisse um excesso e causasse a morte de um indivíduo. Mas é comum a gente encontrar delitos contra a honra, delitos contra a integridade, a reputação das pessoas, tanto jurídica como físicas, ameaças, inclusive outros crimes específicos, né, repugnantes, como a pornografia infantil ou revenge porn. A gente vai falar de algumas dessas modalidades. Então, aquele crime perpetrado por meios eletrônicos são os crimes eletrônicos impróprios, né, ou impuros, que eu posso realizar de outras formas, né, eu posso realizar uma ameaça verbalmente, por carta, por bilhete ou internet, não propriamente, né. Agora, tem determinados crimes, como o crime de pedofilia, que eu tenho o armazenamento de fotografias, vídeos, imagens, aí eu tenho que constatar a existência disso, né? Tem que estar no dispositivo, tem que estar essa informação armazenada nesse computador, ou nessa rede social, ou nessa nuvem. A gente tem que enxergar essa informação de alguma forma, e este instrumento é utilizado, o meio eletrônico, ele é utilizado exatamente para a finalidade em si, é o dado nele armazenado. E dentro da nossa estrutura de internet, né, ficou desconfigurado aqui, era para estar certinho, principais modalidades típicas. Dentro da nossa estrutura de internet, nós temos alguns mecanismos de controle, né, de acesso, tanto de informações com relação aí à identidade do usuário da rede. Isso é importante para quê? Para identificar a pessoa que cometeu determinado de comportamento, né, determinado crime que foi ali praticado por algum indivíduo, a gente tem que chegar a essa autoria. A gente vai bater um papo por alguns crimes que são realizados pela internet, dentro aí do nosso roteiro. Então, nós temos como principal crime realizado pela internet os crimes contra a honra, né? A pessoa vai lá e eu vou falar dos dois, perfil falso junto, para a gente conseguir agilizar. A pessoa vai e cria um perfil falso, realiza ali a inserção de informações não verídicas com relação à sua pessoa e acha que isso te cria uma barreira, né? Cria algo que não facilita ou até mesmo inviabilizaria o alcance da autoria, né? Com a criação desse perfil falso. A gente tem que lembrar nesse primeiro momento que, tratando-se de inserção de informações falsas, né, na rede social, com relação à identidade, o que muitas vezes as crianças fazem, né, para criar um perfil no Facebook, né, os pais fazem muitas vezes para as crianças, porque não pode, né, você criar um perfil para um menor e você está atribuindo ali uma identidade, uma qualidade desse indivíduo, há uma idade para esse indivíduo que ele não possui, né? Então, uma característica para ele que ele não tem. Você está cometendo um crime ao criar esse perfil falso, né? Mas quais são os crimes contra um? São turmas de direito, né? Os alunos de direito, normalmente vocês conseguem definir esses tipos penais, calúnia, injúria, difamação. Então, se eu imputar ali um fato desonroso contra alguém, um fato que é crime, conhecido, notório, um fato ali que atinge a honra, a reputação da pessoa, né, tanto a objetiva quanto a subjetiva, no caso de uma injúria, né, um xingamento, uma difamação, o que é muito comum, né? A gente encontra várias groselhas escritas e versadas lá em várias redes sociais. A pessoa desce o verbo, fala bastante, e a outra pessoa retruca, vai lá e fala bastante também. Comete outro tipo de infração mesmo, está xingando, está cometendo infração também, né? A gente tem esse tipo de comportamento massificado na internet mesmo, com criação de perfis falsos. Essa realização de comportamento é bastante fácil de enxergar, pessoal. Então, a pessoa acha que o anonimato, o perfil falso, te exime de obrigações de reparar o dano, por exemplo, ou de imputação penal com relação ao seu comportamento, e isso te deixaria isento de punição. Não acontece, né? A gente tem vários meios de encontrar a autoria e materialidade, através de comunicação com a rede social, levantamento de IP, cadastramento, dados com o serviço de provimento, várias informações que conseguem aferir ali
a autoria e materialidade do comportamento. Outra prática bastante recorrente ali são as ameaças, né, irrogadas muitas vezes por perfil falso ou até mesmo pelos próprios autores, né. Faz ali uma ameaça, faz ali com que a pessoa se sinta compelida a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou simplesmente cause ali um impacto no seu emocional que te atribua medo, né? Então, anunciar um mal justo em grave a alguém, né, faz com que aquela pessoa tenha cometido uma ameaça, qualquer que seja. E é evidente, é bastante subjetivo, né? O que é uma ameaça para nós? Eu vou te matar. É uma ameaça evidente e explícita. Agora, um tipo de ameaça, você vai ver o que vai acontecer, pode ser uma ameaça, dependendo do conjunto ali que está sendo dito da conversa, e isso pode repercutir, evidentemente, no cometimento de um crime que vai ser sancionado na esfera penal. É claro que as consequências jurídicas disso a gente já sabe, né? Crime de menor potencial ofensivo, judicial criminal, mas existe a questão da reincidência, inclusão do rol dos culpados, do nome do indivíduo, exatamente porque o crime existiu. Tá? A questão do WhatsApp. O WhatsApp, hoje, antes da tecnologia evoluir no sentido de engenharia social, né, de práticas de estelionato mais aprimoradas, o indivíduo ele realizava a clonagem do SIM card da vítima, né, através de lojas, né, de própria venda de celular. Então, você ia lá, falava que era fulano, recebia um cartão SIM para cadastramento da linha. Você entrava naquele cartão SIM, na cadastramento da linha e clonava o WhatsApp, né? Pegava o WhatsApp da pessoa, dali um dia aquele SIM era o real, o antecedente, ele era desabilitado. Então, a vítima só percebia quando o seu telefone celular parava de receber transmissão com a torre, né, de telefonia móvel. Agora não, né, a utilização ali de métodos mais avançados, né, de obter informações do WhatsApp. A pessoa liga, né, para a vítima, liga para ela e ela passa o código de confirmação, né? Há todo um enredo, toda uma história por detrás dessa obtenção desse dado, mas aí a pessoa cai nesse engodo, acessa o celular, pega lá o SMS que contém a informação, né, que o estelionatário está querendo, né, e aí ele vai e transmite essa informação por telefone. Ao transmitir esse dado, né, a pessoa consegue ingressar na conta do WhatsApp da pessoa se ela não tiver aquele fator duplo de segurança. Então é um golpe bastante recorrente que as pessoas ainda elas são vitimadas e pessoas que a gente conhece, né, que já caíram nesse tipo de comportamento exatamente porque não possuem um sistema de segurança duplo que o WhatsApp também permite. O caso da pornografia de vingança, né, um crime atual, ele foi inserido em 2018, não existia, então existe um traço evolutivo, lembra, a internet é recente, o direito vem caminhando a passos lentos e vem acompanhando a evolução da sociedade nesse sentido. Então hoje, com a história dos nudes, dos vídeos, enfim, a galera manda à torta e à direito vídeos para todo mundo, né, para o seu namorado, para o cônjuge, para o ficante, para a pessoa que está saindo, e aí essa pessoa terminou o relacionamento, ela fica lá meio irritada com a situação, né, e espalha aquele vídeo, aquela foto por vingança, né? Ele vai divulgar essas informações, esses vídeos íntimos, exatamente para constranger aquela vítima, constranger aquela pessoa que tem dados divulgados. Mas também aquela divulgação de um estupro que teve coletivo lá no Rio de Janeiro, também inserido neste tipo penal, né? E você está oferecendo, divulgando uma cena de estupro, uma cena de estupro de vulnerável, uma cena de sexo ou pornografia, todos esses tipos de comportamento estão inseridos neste tipo penal introduzido aí da pornografia de vingança, que é do artigo 218, letra C do Código Penal inserido em 2018. Pena até 5 anos. Então não é uma pena simples, não é passível de fiança em sede da delegacia, né, em sede policial, apenas judicial. E a sanção penal, é claro, né, vai variar em razão da gravidade do ilícito, mas pode estar atrelado, inclusive, a outros tipos de cometimento de infração, como o próprio estupro, né? A pessoa estuprou e foi lá e divulgou essa informação. Então, o estupro, aliás, a vingança, revenge porn. Pornografia infantil. Esse, infelizmente, é um crime que é recorrente na nossa atuação. A gente recebe celular, computador, né, bastante para
realizar exames dessa natureza e constatar aí a prática de pornografia infantil, né? É uma atrocidade que é massificada nos dias de hoje, porque qualquer dispositivo informático ele armazena e acessa informação na internet. É um outro dispositivo que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse comportamento delitivo que, infelizmente, é reiterado na sociedade. E aí você divulgou na sua rede social, você divulgou no seu WhatsApp, você divulgou em qualquer informação, a gente consegue, através da identificação do arquivo, muitas vezes rastrear onde esse arquivo passou, por onde ele esteve, né, até, evidente, chegar à sua origem. Pode demorar, pode não demorar, mas é um mecanismo que a gente vai tentando cada vez mais otimizar para tentar enxergar da onde saiu e a autoria daquele indivíduo que começou a difundir ou que até mesmo criou esse vídeo ou tirou essa fotografia e espalhou na rede social. Então, pornografia de infantil, também uma prática delitiva realizada muitas vezes com o uso de dispositivos como o WhatsApp. Então, tomem cuidado, pessoal, porque às vezes chega um vídeo para você, chega uma fotografia para você que contém cenas dessa natureza e você não apaga, você não se desfaz desse conteúdo, chegou no grupo lá, você baixou no seu dispositivo, você está cometendo crime, né? Se ele está armazenado no seu dispositivo, chegou pelo WhatsApp ou por qualquer outro tipo de rede social, você vai ser sancionado e responder por essa infração também. Agora nós temos algumas normas jurídicas aplicáveis ao nosso contexto, né, de utilização das redes sociais, mas também da internet. Dentro da nossa legislação, nós temos o Marco Civil da Internet, que é bastante recente, né, uma norma jurídica que entrou não faz muito tempo, o Brasil veio atrás, né, em âmbito global, da evolução legislativa da utilização da internet, mas é um importante instrumento para a gente de obtenção de informação e de preservação dessa informação. Por que preservação? Porque o Marco Civil da Internet ele regulou provedores de conexão e provedores de serviço. Dentro desses dois provimentos, seja ali a NET, a Vivo, Claro, a Oi, a Spotnet, quem está fornecendo a conexão do usuário, ele tem que fornecer os dados de trafegabilidade, né, desse usuário. Ele tem que dispor ali, preservar essas informações para que eu, caso precise, administração pública, né, persecução penal, órgãos da persecução penal, Ministério Público, delegacia, o judiciário, consigam, né, encontrar a autoria de eventual crime perpetrado pela internet. E os provedores de aplicação também, gente. Então, o Facebook, né, o WhatsApp, o Instagram também é do Facebook, né, o Twitter, vários tipos de rede social, o Google, todos eles têm obrigação de manter o dado, manter a informação durante um determinado período. Os provedores de conexão, eles têm que guardar por 1 ano as informações de trafegabilidade, né? Então, se eu conectei hoje, a gente está conectado, que horas eu entrei, o que eu fiz, qual foi o tráfego de informação, que horas eu saí da rede, qual foi o IP que foi atribuído, junto com o horário, a porta-lógica, enfim, uma série de informações. E se eu precisar que estes dados sejam armazenados por mais tempo, basta o delegado oficiar ali, solicitando autorização ao juízo, e preserva-se muito mais além do que os 60 dias que a nossa legislação impõe. Um mero pedido administrativo de preservação preserva o dado por 60 dias. Então, se a pessoa cometeu uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, qualquer que seja o tipo de modalidade delitiva, eu posso simplesmente entrar no sistema, oficiar o Facebook, né, para que ele preserve o dado daquela conta, aquela conversa, para que aquilo não seja apagado, não seja expurgado do sistema e que eu consiga obter isso como prova, como fonte de prova no meu processo penal. Dentro da nossa aplicação, né, no Facebook, ele tem o dever jurídico imposto pelo Marco Civil de armazenar por 6 meses essa informação. Então, dá isso nos seus servidores, nos seus hardwares, por 6 meses. E dentro desse sistema, a gente tem lá, evidente, né, a possibilidade de preservar para período posterior dos 6 meses, caso haja necessidade para a investigação. Algumas questões que envolvem o Código Penal, a gente tem que nitidamente estar ali relacionado aos tipos diversos que existem na legislação, várias modalidades delitivas que permitem a execução
através da internet, de qualquer seja o mecanismo, através de mídias sociais, de prática delictiva. Então, muitos tipos genéricos, eles estão previstos lá no nosso Código Penal, genéricos que não são específicos, atrelados ao dado, à informação, estão ali como ameaça, injúria, difamação e etc. Agora, a Lei Carolina Dickmann, a gente precisa enxergar o seguinte, ela existiu em razão de um momento da nossa sociedade em que foi difundida fotografias da atriz Carolina Dickmann, né, que ela estava despida. Enfim, só que essa lei, ela é invasão de dispositivo informático à lei. Né? O tipo penal que ela tipifica é exatamente esse, de invadir o dispositivo. No caso da Carolina Dickmann, não foi propriamente uma invasão. Né? Ela deixou o dispositivo para conserto, né, e assistência, o indivíduo lá obteve esse dado, essas fotografias, e difundiu isso. Né? Que uma vantagem ilícita não recebeu e difundiu, divulgou essas fotografias. Mas a lei surgiu. A lei surgiu num contexto que era necessário. Né? E ela vai falar exatamente a existência de ingresso de indivíduos sem autorização, mediante violação de mecanismos de segurança, ou instalação de alguma vulnerabilidade para acessar o dado, para acessar a informação. E aí a gente sempre faz um comparativo bobo, né, para enxergar esse tipo de em que momento eu pratico essa conduta. Não basta que eu invada utilizando outro dispositivo. Né? Se eu invadir um dispositivo ali, peguei ali, você está meio ciumado com a namorada, com o cônjuge, com a cônjuge, fica de olho na senha, né? Descobre a senha ali e você acessa, sem autorização do indivíduo, o dado dele. Né? Você não vai extrair nenhuma informação, você não divulgou, você não obteve vantagem indevida, você simplesmente não vendeu, você não teve nenhuma vantagem, não causou nenhum dano de natureza econômica, mas você adentrou no dado de titularidade alheia, né? Você teve acesso à informação, criando ali através de um mecanismo de violação que foi bisbilhotada, né? Porque você não teve autorização para ingresso. Então, essa violação indevida não é só com a instalação de um software, de um spyware, de um trojan, né, de algo que cria uma vulnerabilidade e eu consigo abrir uma porta para ingressar no computador da pessoa. Eu simplesmente invadi o dispositivo mediante violação da medida de segurança. Eu descobri a senha e inseri a senha sem que a pessoa autorizasse. Né? Eu obtive uma informação, o dado do titular, sem que houvesse a autorização expressa deste. Então esse foi o contexto de criação da Lei Carolina Dickmann, ela é bastante importante, mas o tipo penal, a pena é quase irrisória. Né? Então, a pena é máxima de 1 ano para um tipo penal de ingressar em dados que muitas vezes valem milhões. Né? Então a pessoa acessa o dado de uma empresa, às vezes obtém algum tipo de informação, ou ainda a pessoa vai fazer uma negociação empresarial de grande vulto que pode explodir ali o preço das ações, ele obtém esse tipo de informação e ganha milhões na bolsa de valores. Né? Então esse tipo de informação é preciosa, mas a nossa legislação ela prevê 1 ano como pena máxima. A gente pode fazer uma analogia, né, com o crime de violação de domicílio. O crime de violação de domicílio prevê lá que o mero fato de adentrar no imóvel alheio é um crime, violação de domicílio. Né? Não precisa que você furte alguma coisa, né? Que você realize qualquer comportamento. Entrou sem autorização, violação de domicílio. E esse é o caput, né, do invasão de dispositivo telemático informático alheio. O Código Civil, por que a gente colocou aqui a questão do Código Civil? Porque é muito importante a gente entender o seguinte: a partir do momento que eu cometi um crime, que eu cometi um ato contrário ao ordenamento jurídico, eu posso ser responsabilizado tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, que é o que a gente estava falando até agora. Né? Agora, na esfera civil, tá, você é menor de idade. Não é o caso, eu acredito, de todos vocês, mas quem vai responder? Os pais, evidente, tutores, curadores, respondem pelos seus filhos menores, né, por imposição da legislação. Mas qualquer indivíduo, né, que por ação ou omissão voluntária causar dano a alguém, ele vai responder por isso. Então causou um dano à reputação da pessoa, à reputação da empresa, que causou prejuízo, lucro dano emergente, uma série de eventos que culminaram com prejuízo, é passível de indenização. Então, afetou a imagem da pessoa de alguma forma, afetou aí não só como um crime contra a honra, eu posso imputar, né, um sancionamento na esfera civil que seja passível de responsabilização, indenização
desse tipo de comportamento. A LGBT, nós temos algumas coisas para falar, né? Um contexto novo, entrou em vigor agora, né? É de 2018, mas teve uma adaptação, tem bastante coisa que muda, mas o que a gente tem que saber em síntese? Hoje, nos nossos dados pessoais, pessoas físicas, só tem dados pessoais, né? Dados pessoais de pessoas físicas são sigilosos, devem ser respeitados, devem ter uma série de circunstâncias que envolvam a proteção e responsabilização dos indivíduos por práticas indevidas com os nossos dados. Exatamente como a decorrência daquele evento da eleição americana, né, que influenciou lá através do estudo, análise, todos esses dados, né, a gente fala, ninguém dá nada de graça a ninguém, né? Existe sempre uma contraprestação. Então, se você tem um aplicativo que você está ganhando alguma coisa, um desconto em algum lugar, sem fazer nada, é por quê? Porque o dado foi transmitido. Você tem uma informação que vale dinheiro, né? Negociado. O Facebook é de graça, o Instagram é de graça. Mas vocês acham que eles não utilizam isso para ganhar dinheiro, né? Para ter mais lucratividade? Claro que usam, né? Exatamente por isso que a gente tem que ter alguns cuidados, algumas cautelas dentro aí das nossas possibilidades de utilização das redes sociais. Passei um aqui a mais. Então, dentro desse contexto, né, não dá para a gente falar muito da LGPD, exatamente porque ela é gigante, tem bastante coisa para aferir, o nosso tempo já está esgotando, né, mas a gente consegue terminar aí o nosso conteúdo. Então, dentro da internet, a gente tem que ter alguns comportamentos relacionados à nossa atividade. Primeiro, a gente tem que enxergar o seguinte: 40%, né, segundo estudos, né, revelam que os jovens brasileiros usam a internet 2 a 4 horas por dia durante a semana. Né? Alguns, né, a 15%, ficam conectados mais de 8 horas por semana, então é por dia. Então, percebam que cada vez mais nós temos uma utilização maciça dos dispositivos de informática, das redes de computadores, e muita gente vive com a utilização ali de dispositivos informáticos atrelados às redes sociais como Instagram e Facebook. Né? Aposto que as pessoas aqui, né, que tem faniquito para olhar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, não consegue ficar com o vermelhinho na tela lá, com a notificação, sem conseguir ver. Né? Você fica ali atrelado àquele convívio, essa rede social inegavelmente te favorece a comunicação, mas também gera algumas fragilidades. E a gente tem alguns riscos derivados exatamente dessa vivência com a internet e das redes sociais. Porque os usuários, né, principalmente os jovens, os idosos, né, as pessoas de menor percepção, né? Os idosos são mais inocentes, os jovens na tenra idade, né, são mais inocentes, acabam se expondo mais na internet, sem determinadas preocupações com perigos que são derivados deste uso. Né? Então, um dos riscos, né, é fazer postagens na internet. Que tipo de postagem? Tem gente que gosta de postar tudo, né? Postar qualquer coisa que faz. Para investigação, isso é muito bom, muitas vezes, né? Porque você constata práticas criminosas, pessoas que estão envolvidas com a prática criminosa, pessoas que são do laço do indivíduo que está cometendo o ilícito e já foi identificado, mas ostentar valores, objetos valiosos, dinheiro, carros, muitas vezes gera uma vulnerabilidade para criminosos enxergarem vocês ali uma oportunidade de cometer um crime e angariar recursos financeiros. Então, pode provocar o interesse, né, de determinadas pessoas, algumas postagens, né, para que isso favoreça a prática delictiva desses indivíduos. As informações pessoais, né, públicas, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê, pessoal? Quando eu tenho uma informação pública, ela é acessível a todos, né? Não há restrição dessa informação. Se você não restringe ao seu rol de amigos ou aos amigos mais próximos, e você coloca lá o seu completo, sua data de nascimento, o número do seu telefone celular, você gera a possibilidade do indivíduo entrar em contato com você, saber as suas informações, ou mesmo obter informações de algum parente. Ele já tem todo o seu número, telefone celular, todos os seus dados, e consegue lá falar que você está sendo sequestrado, que alguém da sua família foi sequestrado, como é um crime recorrente, praticado muitas vezes por indivíduos que estão em penitenciárias. Né? Então, os criminosos que utilizam dessas práticas, muitas vezes podem emitir documentos. Né? A gente já pegou vários casos de criminosos que obtinham informações em pesquisas simples, né? Conseguia lá, através dessas pesquisas com relação ao crédito das pessoas para emitir documentos. Né? Inclusive,
é que a gente não pode comentar dos nossos casos, né? São exatamente deriva do sigilo funcional. Mas é um caso de um ator famoso que teve falsificação de documento aqui em Sorocaba, né? Foi preso, o indivíduo constatei no nosso laudo, no nosso exame, a realização deste tipo de comportamento através de disposições, de informações, muitas vezes são públicas acessíveis aí via internet. Então, dentro dessas circunstâncias, a gente tem que enxergar que existem comportamentos que geram maior ou menor vulnerabilidade, que podem gerar tanto a prática delitiva, com sancionamento na esfera penal, mas também vulnerabilidades para que eu torne uma vítima, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né, ao falar da própria pessoa, né, dos seus próprios dados, das suas próprias informações, mas também de terceiros, né? Então quando você faz parte de determinados grupos, seja Facebook, Instagram, né, WhatsApp, tomem cuidado com as suas postagens, com seus acessos, porque muitas são as possibilidades do cometimento de crimes quando você tem um rol de informações disponíveis e fácil ali para mentes que estão voltadas exatamente para imaginar novas formas de ganhar vantagens indevidas contra terceiros. Não deveria passar em branco, né, sem mencionar a questão do copyright, né? Por quê? Fase de graduação, né, os alunos adoram fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V em trabalho acadêmico, seja na monografia final de curso. Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão dos direitos autorais, inclusive porque é crime, né? É tipificado penalmente a questão da pirataria, da violação dos dados, né, de utilização como próprio, algo que não é seu, né? Você está violando o direito do autor. Então, quando você está enviando algo em domínio público, se colocando na posição de dono, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque você pode ter um sancionamento na esfera penal exatamente em razão disso. Mas só isso não. Se você utilizar foto de alguém, né, como sua, né, um fotógrafo famoso tirou uma foto específica que pode valer um dinheiro, você foi lá e realizou ali o uso, difundiu, usou essa foto sem autorização. Também existem julgados que indenizam empresas exatamente pelo uso indevido de fotografias, né, da imagem de outras pessoas. Então tem que tomar cuidado também em relação a isso. Outras dicas aí com relação à proteção dos dados e à descrição e essa ponte da engenharia social. Por quê? Eu mencionei para vocês, né, sempre que possível, sejam discretos, né, preservem a sua informação, não divulguem tudo no domínio público, né, deixem restrito ao seu rol de amigos, os mais próximos, enfim. Então, antes de executar determinados programas, antes de executar determinados softwares na sua rede, certifique-se muitas vezes que você tem ali um antivírus, que você tem um sistema de proteção, mas também tome cuidado com os dados que você vai inserir em determinadas plataformas, em determinados softwares, exatamente porque esse tipo de informação pode gerar o que a gente chama de engenharia social. É um método utilizado para levantar informação de pessoas desconhecidas, né? O criminoso fica lá fuçando, escrafunchando lá a rede social da pessoa, do Facebook, o Instagram, para obter informações que muitas vezes a pessoa usa como senha, né? Muitas ainda usam senha a própria data de nascimento, né? Então, se esse é um acesso público, vocês vão verificar que esse tipo de informação gera para você uma vulnerabilidade. Não é só a questão de receber um e-mail que gera a possibilidade de você inserir dados numa promoção, você recebeu lá um voucher, você vai e clica e aquilo baixa um vírus. Não, o simples fato de você divulgar essa informação gera para você uma vulnerabilidade através desse enredo de engenharia social. E as questões do sigilo funcional, é importante dizer que algumas atividades, né, não podem ser divulgadas em razão da sua atuação, do seu segredo, seja industrial, seja do sigilo, no caso que a gente mencionou, né, do profissional, que envolve casos de investigação, persecução penal, e a gente tem que, evidentemente, preservar esse tipo de informação para não haver nenhuma sanção na esfera administrativa, no meu caso, ou na esfera trabalhista, né, uma justa causa, uma demissão motivada, exatamente por violação de informação, criticou a empresa, né, falou mal da empresa, jogou um vídeo lá da empresa, como vários casos já aconteceram, né, de funcionários que foram punidos, demitidos por justa causa, mas isso impacta a imagem da empresa e para reverter isso depois é muito difícil. Então, em linhas gerais, né, foi um pouquinho do que a gente tinha falado, vou deixar 10 minutinhos para perguntas, né, que a gente já tinha combinado, né, e aí você me fala o que o pessoal andou perguntando aí, na medida do possível e do tempo, a gente vai e esclarece. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer ao Dr. William. Dr. William, muito obrigado pela palestra mais uma vez,
muito bem elucidativo a respeito do tema, né? É um tema bem interessante, inclusive pela questão dessa lei, né, de informações agora, que está vindo, né, com toda a força. Eu estou vendo que várias entidades, principalmente a OAB, né, ela está começando a ter diversas palestras sobre essa questão da lei de informações, né? Então acredito que daqui em diante ela vai ter um peso muito grande, tá? William, eu vou aproveitar aqui, né? Teve duas perguntas aqui, né? As duas foram feitas pela Heloísa, né? A primeira pergunta dela é: perfis fake, né? Tem como rastrear o dono, né? O dono verdadeiro Tem, de um perfil? tem. Né? O perfil fake, pessoal, ele é criado através de uma conexão com a internet, né? Todo contato com a internet deixa um rastro e automaticamente você acessou essa informação. Então, eu estou conectado com vocês aqui, falando com vocês hoje. Eu estou com um número de IP atribuído pela minha conexão local, então meu provedor de serviço tem essa conexão. E essa conexão foi utilizada para chegar ao Facebook. O Facebook vai me falar qual é o IP, qual é o horário e qual o porta-lógica que eu utilizei para acessar a rede, se for o caso dos dispositivos móveis, né, como o caso dos celulares. E aí eu vou simplesmente fazer um ofício para o Facebook, um ofício para provedor de serviço, me dê os dados cadastrais com relação ali, é evidente, com a autorização judicial, para tipo de informação como IP, dados de localização, endereço, fontes, os dados cadastrais meros, os dados cadastrais, o Marco Civil da Internet fala para a gente que o delegado de polícia, a autoridade policial, pode requisitar esse dado sem autorização da autoridade judiciária. Mas aí, com a posse da autorização judicial, você pode pedir todo tipo de informação. Então, um caso recente aqui na região de Sorocaba, né, isso é notório, então não estou dando nenhuma informação sigilosa, é notório da mídia, foi o Homem Palhaço. Né, ele é da região de Sorocaba. Foi uma investigação feita na cidade de Sorocaba, pela Delegacia Seccional de Sorocaba, que chegou à autoria exatamente por esses mecanismos. Né? Ele criou um perfil, se fala o homem palhaço, o homem pateta, enfim, ele se colocou, né, numa posição que induzia as crianças a se automutilarem, a se suicidarem e praticarem comportamentos dessa natureza. E aí já falamos do suicídio, gente, toma muito cuidado com isso também, porque induzimento, instigação e auxílio ao suicídio também são crimes apenados no nosso Código Penal, que são realizados pelas redes sociais. A gente tem o caso da baleia azul, né, do homem pateta recente, e esse tipo de comportamento a gente constata em perícia. Então, eu inclusive fiz recentemente 2 casos, né, que foram enviados para falar, né, se tinha ali mensagens em qualquer tipo de rede social de natureza a instigar ali ou induzir o suicídio de determinadas pessoas. Então a gente tem que constatar isso e eventualmente isso acontece, né? A pessoa, você tem que se matar mesmo, você não serve para nada, o que você está fazendo aqui nesse mundo? E isso já é um crime, né, gente? Então percebam, tomem cuidado com o tipo de comportamento, né? Tenham ali uma certa cautela nesse tocante, porque muitas vezes a gente comete infrações penais e isso é constatado pericialmente e a gente consegue, através dessas informações, obter esses dados, seja no computador, seja no dispositivo, ou seja mediante ofício ao prestador de serviço e o prestador de conexão, né? O provedor de serviço e o provedor de conexão. Então, William, seguindo aqui a pergunta, inclusive, da Heloísa, né? Uma utilização, por exemplo, de uma máquina virtual, né? Teria como você mascarar esse IP? Ou isso só dificulta um pouco o trabalho da polícia, mas acaba se chegando? Dificulta de alguma forma, mas o que se fala é a utilização de Tor, né, para acesso à Darknet, à Deep Web. E percebam o seguinte, muito se fala que é anônimo, que você não consegue enxergar, que você não consegue ser descoberto. Que eu não tive espaço para condicionar isso, né? A gente tem várias operações da Polícia Federal, né? São crimes muitas vezes transnacionais, de competência da PF, que eles fizeram operações exatamente Darknet, né? Então, percebam que acho que em 2014, 2018 ou 2016, teve operações vinculadas à Polícia Federal, exatamente buscando usuários que difundiam comportamentos criminosos, né, tráfico de drogas, tráfico humano, tipos de informações ilícitas, difusão de segredo industrial, tudo pela Deep Web e Dark Web. Então, de alguma forma, vai dificultar pela transição do IP, né, você muitas vezes transaciona dados com vários tipos de IP, mas é possível chegar. Perfeito. E a nossa última pergunta aqui para encerrar, né, em questão do nosso tempo aqui, uma
uma pergunta aqui, ó. Qual que é o tipo de roubo de informações mais utilizado, né? Se tem algum dado da polícia? Se é o phishing, engenharia social, vírus, tem algum levantamento ali ou na prática o que você mais vê? Tem, eu fiz um trabalho recente na academia de polícia, né, para exatamente aferir essa questão que envolvia os delitos praticados pelos meios eletrônicos. Então, o CERT-BR, ele desenvolve esses dados estatísticos e nos mostra a questão dos ataques, né? Eu não sei se eu vou conseguir colocar ali, Ângelo, eu teria que compartilhar com vocês, mas é só acessar o CERT-BR, a gente vai ter dados estatísticos relacionados aí aos golpes, às práticas delitivas que envolvem a subtração de valores na internet. E aí não seria propriamente roubo, né? Porque a gente não está fazendo mediante grave ameaça ou violência, né? A gente está fazendo, muitas vezes, uma subtração, né? Então, seja com a prática de alguns dispositivos, né, de Trojan, né, de spywares, ou utilização de invasão, né, worm, ataques fraudulentos, scam. A gente tem vários mecanismos que são praticados. Na última estatística, o principal ataque, né, o principal incidente reportado ao CERT-PR até 2018 era a utilização de scam, né, a utilização ali de notificações de varredura na rede para aferir ali a quantidade de dispositivos, de computadores conectados, identificar ali os computadores ativos e obter tipos de informação, criando vulnerabilidades a esses computadores que muitas vezes, evidente, abrem portas e esses dados são furtados, são obtidos para conversão ali de valores nas contas bancárias que são acessadas pelos fraudadores, né, pelos atacantes que a gente chama na questão envolvendo ali a informática. Tá. Eu vou pedir desculpa ao pessoal, mas realmente vão ser as duas últimas rapidamente, tá bom, William? Até pela questão nossa de tempo aqui, ó. Então, pergunta do Marcelo aqui, não me recordo, né? O caso da extorsão por meio de queda de rede, né, pela empresa de Porto Feliz, né, também tem a pena máxima de 1 ano? Aí eu desconheço esse eu caso também que não conheço. O caso da extorsão por meio da queda da rede da empresa Porto Feliz. Pela empresa de Porto Feliz. Né? Vamos ver. Eu não sei se ele está. Eu não conheço o caso, mas não sei se ele está falando do ransomware. Né? O ransomware é uma criptografia de dados, que você sequestra os dados, criptografando eles, e exige uma contraprestação econômica em razão desse sequestro. Né? A questão que teve, sei lá, 4 anos atrás, TJ, hospitais, prefeituras tiveram seus dados criptografados e os atacantes, né, solicitavam valores vultuosos para desbloqueio disso e conversão, evidente, desses valores em bitcoins direto. Então, não sei se é esse o caso, aí eu precisaria conhecer o caso para saber qual é a pena máxima combinada. Não sei qual que é o caso de Porto Feliz. Pode mandar outra. Perfeito, William. Agora a Heloísa está fechando aqui, né? A Heloísa provavelmente deve ser aluna do curso de informática, né? Ela está perguntando, né, para quem não é da área do direito, né, mas sim da área de informática, qual o caminho para trabalhar na área pericial? Através de uma pós? Olha, o cargo de perito criminal aqui no estado de São Paulo, ele exige graduação. Então, graduação em algumas áreas, em algumas formações específicas. Eu acho que engenharia da computação está entre uma delas, né? Engenharia civis, aqui também tinha direito, né, no estado de São Paulo, biologia, química, física, vários cargos enquadram-se nessa possibilidade. Não precisa de uma pós, obrigatoriamente, para ingressar na carreira, mas eu posso dizer pelo meu curso, né, pela turma que eu participei, a grande maioria tinha pós, mestrado, alguns doutorado, né, então é um cargo que, de alguma forma, exige um certo grau de preparo, mas não necessariamente será necessário você ter uma pós-graduação, um mestrado, para ingressar na carreira pericial, porque eu também tenho colegas que também não têm mestrado, doutorado, não têm especialização, mas que acessaram aí o cargo e desempenham a função, exatamente porque o requisito é ter, evidente, maior de 18 anos, graduação em uma das áreas do conhecimento elencadas pelo edital como hábeis à realização do certame. Então, E é legal, viu? acredito. Legal, né? Sem puxar sardinha, é um trabalho muito legal. Eu acho interessantíssimo também, tá? Professor William, pontualmente às 18 horas, como a gente havia prometido, tá bom? Nós vamos encerrando aqui a nossa palestra, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor William, né? Participação aqui da professora Milena nos auxiliando. E, professor Sempre William, um prazer. eu espero, né?
que a gente possa, mais uma vez, a hora que passar essa questão de pandemia ali, que a gente possa, mais uma vez, poder contar com um colega aqui, né, com um amigo, melhor dizendo, junto do CEUNSP, né, para poder elucidar mais dúvidas a respeito, né, desse assunto tão interessante que é, principalmente para o direito, que é a questão da perícia, tá bom? Muito obrigado, professor Bacana, William. sempre um prazer. Eu que agradeço. Um Bom, abraço. um abraço, William. Tchau, tchau. Até mais, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Tivemos a presença da professora Milena, qual nos auxiliou aqui, né? A professora Cíntia também acabou prestigiando o evento nosso aqui, tá bom? Então, pessoal, as últimas informações aqui, né? O link, né? Eu ainda não fiz a inscrição prévia, tem como fazer? Tem, Claudianor? O link que eu acabei de passar para vocês, né? Ele vai ficar disposto até 1 hora agora depois, né? Da palestra, tá? Então tem um link lá para vocês fazerem o acesso, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o link novamente, Claudio Honor, e coloco aqui, ou senão você pode acessar a sua área do aluno em eventos e fazer a inscrição, tá bom? Ó, João, acabei de colocar o link aí, mas para quem é do curso também, né, pode entrar lá pela área do aluno, né, na área do aluno tem um local que você procura eventos. A inscrição vai estar aberta ainda, né, até 1 hora, tá? Então, encerrando aqui, eu vou gerar a lista dos alunos que estavam presentes aqui, né, gerado toda a lista de vocês, e aí, né, encerrando-se o prazo ali da inscrição, deve encerrar por volta das 19 horas, né? Área do aluno, vida acadêmica e eventos. Perfeito, Ana, obrigado. Então, a Ana está comentando aqui com a gente. Acessa a área do aluno, vai em vida acadêmica, e vida acadêmica tem eventos, né? Então, é só pegar o evento de hoje aqui, né? Dia 22, que ocorreu das 17 às 18, sobre o uso de rede social e suas implicações jurídicas. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tá ótimo, então, tá? Então, eu vou findando aqui a nossa palestra, tá bom, pessoal? Lembrando mais uma vez que eu vou depois disponibilizar o link, né? Já fiz a área do aluno, mas não veio confirmação, mas acho que não tem mesmo, viu, Juliana? Fica tranquila, tá? Então, lembrando, essa palestra aqui eu vou gerar o link depois e vou colocar lá nas informações pelo Blackboard, né? Com certeza chega daí no e-mail de vocês, tá bom? O link dessa palestra de hoje, caso alguém queira rever, tá bom? Valeu, Samuel, até mais, tá bom? Tchau, tchau, Jennifer. Pessoal, tchau, tchau. Boa tarde, tá? E para quem tem aula, boa aula, 7 horas, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Falou, tchau, tchau.